Olá, pessoal. Voltamos aqui com mais um podcast da Engenharia Civil, né, para a gente poder trazer sempre assuntos atualizados. E hoje a gente trouxe nada mais, nada menos que o nosso amigo Leonardo Privado, um dos sócios da ASO, e a gente vai tratar um pouco, falar um pouco aqui, né, Leonardo, sobre como é que está a questão da segurança do trabalho, como é que tá as normas, como é que está o mercado. Existia antes uma linha de pensamento, depois entrou outro governo, mudou a linha de pensamento. Então, hoje o espaço é seu. O Leonardo, ele é psicólogo, e aqui também eu convidei meu amigo, egresso da universidade, Alaor Leão, e ele vai estar participando com a gente, hoje mestrando em engenharia e também já engenheiro de segurança, né. Então vamos lá. E aí, Leonardo, fala um pouquinho aí de você pra gente, se apresenta aí pra galera aí. Boa tarde, eu sou psicólogo, formação em psicologia e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Trabalho na empresa na ASO, né? Eu entrei em 2013, 12, 12, 13 eu já fui mais intenso ali dentro e assumo em 2018. Estou desde 2018 na gestão. Também nós temos a ASO Treinamento, que é um grupo de treinamento da parte de segurança do trabalho, e também a gente faz um treinamento que é uma imersão de desenvolvimento de habilidades empreendedoras, que foi uma demanda que eu percebi no mercado, importante, e que foi o que me ajudou mais a me projetar no mercado. Então eu trabalho com essa parte, prazer estar aqui com vocês. Engenharia, primeira vez, hein? Primeira vez que eu piso no território da engenharia, a não ser trabalhando na ASO, na parte de engenharia de segurança, eh, na parte de negócio, mas não na parte técnica, sim, sentando com engenheiros e tal. A honra estar aqui com vocês. A gente fica feliz de você estar aqui. Eu fiz esse treinamento de desenvolvimento de pessoas com o Léo. Eu sei a riqueza e a joia que o Leonardo é. Super Wake. Leonardo Privado, do Super Wake. E o Alaor, Alaor, fala aí de você, Alaor. Bom, boa tarde, pessoal. Como é que você está se sentindo estando aqui na sua casa? O bom filho a casa torna, né? Não, aqui para mim hoje vai ser muito aprendizado, porque eu já vou aproveitar e perguntar várias coisas aqui para o Leonardo, da segurança do trabalho, porque eu acabei de terminar minha pós nessa área, Legal. mas como o Becos disse, eu sou inclusive orientando dele, né? O Becos me orienta no mestrado, eu graduei aqui na UniRV como engenheiro civil e estou fazendo em engenharia aplicada à sustentabilidade. Concluí também uma pós-gerenciamento de obras e acabei de concluir uma de segurança do Ó, trabalho. legal. E, inclusive, uma coisa que eu acho que eu já vou até licença poética aqui, Bex, vou fazer até uma pergunta aqui para o nosso convidado. Como que você vê um dos meus motivos para fazer essa pós-segurança do trabalho Uhum. é porque eu gostei muito da área de perícia e laudo. Como que você vê a demanda hoje aqui na região, na parte trabalhista? Porque eu, como engenheiro civil, eu posso fazer em relação à minha área. Uhum. Agora que eu terminei de segurança do trabalho, eu posso pegar também processos trabalhistas. Como que você vê a demanda em relação a esse setor? Ótimo. Então, a parte técnica, o cara da parte técnica é o doutor Silvio, meu pai. E ele é perito, nós entramos como assistente técnico da empresa. Ele entra do lado da empresa. O pessoal divide muitas opiniões aí, porque nós somos patronal, né? Nós somos empresário, então a gente vai defender os nossos clientes mesmo. Apesar de ter muita gente que revolta com isso e tal, mas eu acho que a lei ela já está muito farta para o lado do colaborador, e eu acho que ainda falta para a empresa. E aí, por isso, a gente sempre tenta trazer o aparato mais técnico para fornecer a empresa. Em se tratando de Rio Verde, há pessoas que falam que existe uma indústria aí, de uma indústria trabalhista muito forte. E tem gente que vê isso como lado ruim, e tem gente que vê como lado bom. A gente sabe que existe vieses ideológicos em torno de disputas políticas sobre essas coisas criadas, mas a questão é o seguinte: o fato é que o colaborador precisa ter segurança para trabalhar. Uma empresa precisa cuidar dos seus colaboradores, a empresa é resultado de pessoas. Então, se a forma como conduz as empresas ela tá ruim, a empresa toda vai mal. E por incrível que pareça, muita gente ainda não se atentou para isso. Só que nós estamos em Rio Verde. Então, Rio Verde, a demanda ela é muito boa, porque existe várias frentes na área de atuação sua, né? Você pode trabalhar em várias maneiras e as NRs elas estão sempre mudando a cada ano. Você vê, há pouco tempo atrás começou o E-Social, agora nós já estamos falando da nova NR1 que começa dia 26. E aí existe aí vai começar, não vai começar, agora o governo já falou que não vai começar com multa, agora já está falando que não vai cobrar os fatores de risco psicossociais. Então, mas o fato é que ela já está lá para começar. Independente olha o tanto que é interessante o mercado, porque independente se vai multar ou não,
o fato é que dispararam as doenças ocupacionais, os acidentes de trabalho, está explodindo, principalmente numa região como nossa. A nossa região era muito pujante, é uma região que está se desenvolvendo muito, né, numa escala aí, eu falo assim, astronômica, não dá para entender, né, o que está acontecendo em Rio Verde, é coisa para especialista mesmo. É uma região muito boa, sempre foi muito boa, mas a escala está só aumentando de expansão. E Léo, é olha claro que a aqui. demanda de segurança do trabalho vem para arrebentar, né. Ô, Léo, olha que interessante. Tava pensando aqui. Lá atrás, eu acho que foi em 2004, 2005, eu fui aluno do seu pai, Olha, né? Quando eu fiz engenharia de é, segurança aqui na meu UNRV. pai trouxe o curso de segurança do trabalho para Rio Verde. Os primeiros técnicos de Então, segurança de Rio Verde foi ele que formou. então ele me deu aula, ele é médico do trabalho, doutor Silvio, privado, um grande profissional, né, Léo? Sim. Inclusive um pioneiro aqui A nesse referência, desenvolvimento. né. E aí, eu aprendi muito com ele, e depois eu dei aula no curso de pós-graduação de engenharia de segurança por muito tempo. E agora, Que legal. provavelmente, nós vamos estar lançando ele agora no segundo semestre novamente. E aí, uma coisa que eu sempre falei foi o que você acabou de dizer, que o objetivo não é ter uma indenização pró funcionário ou pró patrão, o objetivo é preservar a vida das pessoas. Segurança do trabalho, ela é para É. preservar, ela é para o cara sair para trabalhar de manhã e voltar inteiro à tarde. A É prevenção só ela é isso, mais barata e ela é mais é só rentável. isso, é só isso que ele precisa saber, que ele precisa ir trabalhar de manhã e voltar Exato, inteiro à é tarde, isso aí. independente do que ele for fazer. Da forma que ele saiu de casa, ele retornar para a família dele, para a vida dele. É, se o CPF gosta de segurança, por que não o CNPJ também, né? Então é importante isso Verdade. aí. Mas o Lauer fez uma grande consideração, Léo, E e porque qual que é o eu intuito até? exatamente. Tá vindo uma moçada aí da engenharia civil, e a engenharia civil tem um leque imenso de possibilidades. Tem Tem a muitas parte de portas, né? projeto, parte de engenharia, parte de assessoria, parte de orçamentação, planejamento e Treinamentos. treinamento, engenharia de segurança. E aí Uhum. você, como um expoente aqui nesse assunto, poderia deixar uma mensagem aí para essa moçada nova que sobre esse nicho de mercado. Então, a mensagem que eu dou é até sobre algo que eu até, ia falar aqui, que é assim: galera tá chegando, vem para ser melhor para o mercado, né, e não querer ser o melhor do mercado. Tem um problema em Rio Verde sobre essa área que é o quê? De repente você vai em Caçu, que é uma cidade, nós estamos abrindo uma franquia agora dia 30 lá, é mais valorizado. Você vai em a própria Santa Helena que está aqui do lado, já sofreu um pouco o mercado lá, mas ainda assim é mais valorizado que Rio Verde no sentido que Rio Verde, hoje, as empresas como a nossa que estão bem instaladas, elas estão ganhando no volume, mas ela poderia ganhar muito mais na personalização do trabalho. E, e, e quando eu estou falando isso, eu estou falando para quem quer que o mercado de trabalho, não falando de dinheiro. O documento mais barato de Goiás é de Rio Verde. Sabia disso? PGR mais barato de Goiás é de Rio Verde. Só que, por que o pessoal não sai de Rio Verde? Porque a procura é grande, o volume é grande. Né? Também você não quer comparar agora o volume de Rio Verde agora com os outros. Nós estamos falando assim, aí a gente já entra comparando com a empresa de São Paulo, né, que tem a demanda explosiva. Mas não seria muito mais interessante se nós trabalhássemos com o preço de que vale mesmo o documento, com o preço de mercado? Então, o mercado ele sofreu algumas agressões, mas a ASO, por incrível que pareça, é a empresa que mais valoriza esse mercado, é a empresa que mais ainda está com preço dentro do mercado. A gente, claro, tenta oferecer mais coisas ali para valorizar essa abordagem com os clientes, mas hoje o mercado, nós precisamos de heróis, de pessoas como vocês que vêm entrar para salvar junto conosco, que a gente quer isso, para valorizar esse mercado e esse profissional para ele não ter que ficar pegando fora, indo para outra cidade, para aproveitar o crescimento de Rio Verde e crescer como Rio Verde, profissionalmente também. Mas assim, o que que você acha que falta hoje para a gente ter essa valorização? Falta talvez um sindicato, os profissionais se reunirem, uma Agora você falou um negócio tabela. interessante. A gente já tentou fazer isso, nós já tivemos uma iniciativa para fazer isso. Aí é até complicado, que a gente não pode entrar muito nessas questões, senão vai envolver, né, pessoas Aham. que estão hoje prejudicando essa questão. Mas tudo isso aí nós já tentamos fazer, tentamos reunir os profissionais, vamos padronizar. Cara, vamos falar assim, os principais, né, os maiores profissionais, todos toparam. Mas, por causa, às vezes, de 2 ou 3 a coisa fica prejudicada. E aí, o que acontece? Sai da reunião, não bate a palavra, e aí você começa a ter
uma documentação por 10% do valor que a gente cobra. É que hoje a gente tem isso. Eu fico até impressionado conosco e admiro muito meu pai por ter começado, esse segmento, porque nós temos concorrentes que vendem com 10% do nosso preço, né, e eu falo: "Cara, como Ah, que mas o pode?". problema, isso aí é geral. Isso aí não é É, só na, isso não é aí só na segurança. na Isso aí você vai civil na também engenharia tem civil, você muito. vai na arquitetura, Sim, tem o cara que só assina, tem o mas cara você que não só vê isso, desenha. mas assim, mas é Isso aí. engraçado, porque Só que o problema é a entrega. Sabe o que eu exatamente, vejo? Por exemplo, assim, exatamente. hoje, eh, lá, vamos pensar no quesito de segurança do trabalho. Eu tenho um CNPJ, ó, e quero destacar ainda, a UniRV, o nosso reitor, ele, quando ele começou a primeira campanha dele de gestão lá, quando ele foi disputar o primeiro cargo, a primeira vez da reitoria lá, pegou e disse: "Olha, meu plano A é cuidar das pessoas. Sim, Meu plano A", entendeu? E aí ele logo já foi implantando a engenharia de segurança do trabalho, a segurança do trabalho aqui na universidade, e começou a criar proteções, começou a criar mecanismos para os servidores, começou a criar, enfim, começou a criar assistência psicológica, inclusive, uhum, muitas coisas assim foram criadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui trabalham. O próprio mentoring também. O É um próprio ótimo mentoring também, programa. pô, legal. tanto dos acadêmicos Eu também, fui pensando monitor na, durante um ano. pensando, isso tudo pensando na qualidade de vida das pessoas. E aí vamos pensar, hoje, eu tenho um CNPJ, tenho uma quantidade de trabalhadores lá, aí vai depender também da classe de risco, eu sei que tal. Aí como que eu faço, Léo, para me chegar e contratar um serviço? Por exemplo, primeiro eu pego o engenheiro, ele faz lá o PGR, certo? Uhum, Primeiro passo, a gente está falando de construção civil. Então, o primeiro passo, monta um PGR lá daquela obra lá. Acima de um determinado número de trabalhadores é um nível, acima de outros é outro nível. uhum. Aí onde que entra o trabalho da ASO? Como é que funciona esse negócio? Hoje o que que a você tá falando como se ele já tivesse, como se Eu já tenho o PGR, já fiz o PGR, e estou começando um canteiro de obra. O Alaor é o engenheiro lá da obra, ele fez o entendi. PGR lá. Hoje a gente tem várias parcerias. Hoje a gente faz isso, faz essa parte. Então você tem engenheiro de segurança do trabalho lá na sua equipe Tem, também. Quantos tem. engenheiros de Do meio segurança que você ambiente, tem lá eu hoje? tenho um. Tem um engenheiro de segurança. Uma. Uma. É, E técnico de segurança você tem quanto? 2 Dois além técnicos de dela. segurança. E ela também é técnica de E segurança. método de trabalho, dois também. E eu tenho parcerias com as assessorias. As maiores assessorias de Rio Verde saíram da ASO. Os 2 maiores de Rio Verde, os 2 maiores engenheiros de segurança e técnico de segurança de Rio Verde saíram da ASO. Vou falar os 3 porque um foi gerente nosso até pouco depois da pandemia e já tá grande de novo, já começou e já explodiu o mercado. Eu falo que ali é uma escola, né. E a gente tem muita parceria com eles. Inclusive, eu propus vários modelos diferentes de parceria, porque a gente estava querendo fazer o seguinte: beneficiar o engenheiro de segurança não apenas com o serviço dele de engenharia de segurança, mas com a consultoria que ele oferece sobre a saúde ocupacional e a gente fornece para ele. Então seria como se eu fosse vendesse em atacado para ele, entendeu? Ele fosse o meu balcão. E aí ele ia ganhar a parte do balcão que ele comprou desse serviço e eu fosse o fornecedor, a indústria que fornece para ele fazer o que que ele quer. E eu ainda dou Porque, um sistema e ajudo ele, porque até a partir do como ele faz o PGR, controle. porque assim, a partir do PGR ele vai dizer quais são os riscos, né? Sim, A partir dos riscos, vai lá na ASO e fala, ó, doutor Silvio, os exames tal, eu preciso desses exames aí a aqui, gente faz o Fez PCMSO. o treinamento para auricular, SNR. Isso. o auricular, o tal, tal, tal. Não, mas eu vou ter um cara lá que vai rebocar 5 andar. Não, esse cara precisa de treinamento de NR35. A gente faz. A nova ASO vai ter, né? Sim. Vai ter Já tem o rapel a lá. atual já tem, a gente hoje usa ou no ambiente da empresa ou a gente aluga. A gente Sim. faz. Mas lá vai ter um lugar próprio para A isso, né? nova ASO vai ter. O projeto ficou top. Inclusive, o engenheiro que fez lá, o cara caprichou, né? O negócio vai ficar sensacional. É, porque a gente pensou em várias questões nesse sentido, até para otimizar ali mesmo. A gente já ter esse. Eu falo assim, a gestão do líder nexialista, né? Do líder conector. Tudo funcionando ali, a gente sabendo, interligando os nichos ali, conversando. E sempre querendo, não é querendo ser o melhor do mercado, mas é o melhor para o mercado. É ajudar o colaborador ou o parceiro que chega nessa área que está trabalhando, sempre ajudando ele no mercado dele. Nós temos várias parcerias com engenheiro de segurança, com técnico de segurança, em vários Aí, sentidos. aí vocês dão um treinamento, vocês fazem a auxiliação, o auxílio no caso. Esse treinamento ele gera um certificado. Fizeram certificado. E ele tem o quê? Uma validade?
Esse treinamento que você fala com o profissional? Eu falo, por exemplo, eu tô com um trabalhador ali, igual o Beck De falou, elétrica, por exemplo. 5 andares, ele tem que fazer NR35. Sim, Esse certificado desse treinamento dele, ele tem uma validade ou ele fez tem. uma vez só, acabou? Não, ele tem validade. Ele tem que ter validade. É o Ele quê? tem. É anual? Aí depende de qual NR que a gente está falando, né? Mas ele normalmente é anual, ele tem que estar fazendo. Até porque, assim, Reciclagem, né? até porque a tecnologia, ainda mais no momento que a gente está, o aparelho que sai hoje de segurança do Até trabalho, pela você vai ver mudança ano da que própria vem, norma, né? vai sair a norma agora, a nova NR1. Ela não tinha fator de risco se você cobrando dessa maneira. Né? E aí ela já relaciona com outra NR, que tem que falar, montar o canal de denúncia e o comitê, aí já vai misturando. Então, uma alteração altera toda a cadeia. Faz parte É daquilo ali. engraçado, né? Você falou e eu pensei numa coisa aqui. As empresas, o ideal, o certo é trabalhar no preventivo, né? Com certeza. Porque o Sai mais colaborador barato, inclusive. só trabalha no depois do problema, né? Sim, Ou seja, na falha, né? Ou sim, seja, sim. tem Na uma causa. falha, não sei se a palavra certa é causa, mas é assim, um previne, o outro, depois que dá o problema, como é que é o nome? Depois é o tratamento. Aí é Ele um aí remedia. é um aí Trabalha já era. depois. É, aí, Agora, se você trabalha com a prevenção, você evita o depois, né? sim. E o depois vem ação, vem multa se a empresa estiver errada, não tem controle de EPI, não tá provando nada disso. Colocou o cara de maneira errada, não deu treinamento, não tava usando EPI. Aí acabou. Dependendo da empresa, ela vai Ela vai fechar. fechar. Então, o recado o ideal para o pessoal da engenharia, principalmente em função da nossa classe de risco, em função de canteiro de obra de qualquer natureza, pode ser pavimentação, pode ser obra civil, pode ser obra de arte, Sim, obra de águas, é fazer essa prevenção, né, Léo? com certeza. Um- Gente, então aqui a gente dá uma pausa para o café, aqui no Café com Engenharia. Agradecemos aqui essa parceria aí do Alaur de estar aqui com a gente, do Leonardo ter aceito o convite, de estar aqui com a gente. E a gente volta depois do cafezinho aqui, com esse bate-papo Bora lá, né? descontraído. Café com Engenharia da UniRV, o podcast da Engenharia Civil. Sensacional. É isso aí, pessoal. Voltamos aí com a segunda parte do Café com Engenharia, com o nosso amigo Leonardo Privado, da ASO Assessoria, também com meu amigo Alaor, meu orientado ou desorientado, não sei como que a gente pode chamar isso, egresso aqui da universidade. E vamos aí continuar com esse bate-papo. Leonardo, Bora. curiosidade, né? Bom, moçada acabou de se formar, foi buscar trabalhar na engenharia de segurança do trabalho, e aí quer começar um negócio. E aí precisa de um parceiro. Como que isso acontece, Leonardo? O Se melhor eu, se eu, parceiro. eu acabei de formar, acabei de terminar minha segurança do trabalho, vou lá no Leonardo buscar uma parceria para a gente começar a trabalhar. Como que é o processo? Você pode atuar tanto com consultoria, né, fazendo o trabalho de segurança do trabalho, e você pode atuar também com gestão, fazendo a parte de saúde ocupacional, e a gente fornece um aparato para você. E o outro jeito, você pode atuar com franquias. E aí a gente vai te ajudar, a gente vai trazer o modelo todinho. Você não precisa ser médico do trabalho, engenheiro de segurança, melhor ainda. Né? Ficou mais barata a contratação do profissional ainda. Igual nós estamos num caso agora de uma franquia que a gente está analisando numa cidade, que o cara ele é engenheiro de segurança, trabalhou na BRF aqui, o cara é muito bom, trabalhou conosco lá na ASA também, e a esposa é fonoaudióloga. Então aí acabou. Fonoaudiólogo é um profissional dificílimo de encontrar no mercado de trabalho, principalmente em Rio Verde. Rio Verde, a escassez de fono é muito alta. Tanto é que eu tô louco para ter logo um curso de fonoaudiologia em Rio Verde para a gente começar a ter profissionais, porque a gente sofre muito nessa questão. Pega gente de fora para vir, é muito complicada a logística, né? Nós temos uma que é de Goiânia, né, que está aqui. Então, a gente hoje dá esse aparato para essa pessoa também. Né? Traz todo o aparato tecnológico, de processo e de recursos que ele precisa. E aí tem várias maneiras que ele pode atuar, né? Nas frentes que a gente falou. De repente, nessa consultoria, você pode ir para treinamento. Ou, de repente, você pode ir para fazer mesmo toda essa parte, dar esse suporte geral de saúde e segurança do trabalho, aliado conosco que a gente vai te fornecer na saúde. E também você pode fazer sozinho só a parte de saúde ou de segurança do trabalho, ou você pode entrar numa empresa e ser contratado pela empresa e trabalhar para ela, como é o caso de algumas grandes de Rio Verde, né? Dependendo da E quantidade. Outra questão, só para já emendar.
Na questão de gestão de pessoas, né, que você tem assessoria lá de gestão de pessoas. Vamos supor, eu vou iniciar um canteiro de obra lá em Acreúna. Acreona. Vou começar um canteiro de obras lá em Acreona. Eu preciso dos colaboradores, de buscar essas pessoas no mercado. Como é que eu faço? Então, hoje a ASO, inclusive, ela foi a primeira, não tinha no Brasil, e essa foi uma ideia que eu tive de montar um banco de trabalho que fizesse o recrutamento e seleção. E aí tem várias vantagens. Eu instituí um modelo de negócio para o nosso cliente que tem várias vantagens em relação às empresas que estão na praça fazendo isso. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que ninguém nunca pensou? Porque se eu tenho o demissional, o cara que está saindo da empresa, por que já não pega esse cara aqui, ajuda esse cara a voltar para o mercado de trabalho? Porque o que mais tem em Rio Verde é vaga. Inclusive, Rio Verde é a única cidade que eu conheço que tem mais vaga do que gente para trabalhar. Né? A gente tem vários clientes que têm empresa em São Paulo, empresa em Goiânia e empresa em Rio Verde. Os caras falam, ó, em Goiânia a fila é menor, em São Paulo a fila é maior, mas em Rio Verde eu tenho fila de vaga, não tem fila de gente para trabalhar. E aí, sabendo disso, né, a gente começou, meu celular sempre tocava, ô, me ajuda aí e tal, pelo amor de Deus, você não sabe de alguém? Eu falei, rapaz, por que eu não monto esse negócio? E aí a gente começou a montar, inclusive a gente está criando agora um software que vai ajudar não só em Rio Verde, em várias cidades também, em várias empresas. Então, nós vamos trabalhar com várias empresas e aí eu posso ajudar no recrutamento dessa turma, no recrutamento, na seleção, também na seleção aplicando avaliações psicológicas, né, testes ali que vai mapear perfil, que vai trazer uma expertise mais aproximada daquilo que você precisa. Temos também essa parte aí hoje para ajudar e tem várias assessorias que precisam de nós nessa parte. Nós ajudamos hoje de técnicos e de engenheiros de segurança. E seguindo na linha de raciocínio do Becos, você que é empreendedor, aí a pessoa está querendo abrir. Qual que é o desafio que ela tem e se ela quer escolher um local? O que que você recomenda a ela? Você faz um estudo, você olha a Sim. região? A primeira coisa que ela tem que fazer é levantar qual é o volume que ela precisa ter para ela se pagar, né, para compensar ela se instalar na região. Dependendo, já aconteceu isso, a gente instrui a pessoa a ir só com segurança do trabalho, não com saúde. Por outro lado, a gente também já teve casos que vai só com saúde ocupacional, por esse volume aí, compensa mais você terceirizar a segurança do trabalho para várias pessoas que não vai conseguir. Né. Então, ela tem que fazer uma análise de mercado e é interessante que não está relacionado a tamanho de cidade, né? Não está relacionado a volume de trabalhadores. Por exemplo, tem cidades que são minúsculas e tem usinas. E a usina ela tem 2.000 funcionários. E durante esse ano, com 2.000 funcionários, passa 6.000 pessoas ali. Pessoa entrando e saindo numa rotatividade cabulosa que está só aumentando a cada dia. Então você vê que não é o tamanho. Está mais relacionado a esse volume de trabalho, essa força operacional de trabalho. Uma coisa que é interessante Rio Verde citar aqui, esses dias eu fui numa reunião de um pessoal que tá vindo para montar um hospital aí e um prédio de saúde. E aí ele falou algumas pesquisas que a gente sabia por já saber o que a prefeitura sempre levanta de dados. Mas aí ele falou na hora, eu falei assim, tem alguma coisa que você sabe aí que nós não sabemos? Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Eu gosto sempre de perguntar, né? Pergunta. Tem alguma coisa que você sabe que nós não sabemos? Que você levantou, que a gente precisa saber, que é interessante e que motivou você a olhar para Rio Verde e querer? Ele falou, tem, porque eu conversei lá na prefeitura, ninguém sabia isso e eu fiz uma pesquisa, contratei uma consultoria, eles levantaram isso. Achei muito interessante. Eu falei, o quê? Falou assim que Rio Verde, diferente das outras cidades no Brasil, ela tem mais força de trabalho masculina. 53% da força de trabalho de Rio Verde é masculina. Né? Diferente de Goiânia, que é mais feminina, diferente da maioria das cidades. Ou seja, é uma força de trabalho muito expressiva, principalmente no segmento de vocês, né? Da engenharia, de obras. É uma força muito, muito expressiva. E isso chamou muita atenção. Eu falei, rapaz, o mercado da construção vai explodir mesmo, não tem jeito não. Em Rio Verde o negócio vai virar vai ser cabuloso. E aí, eu peguei esse dado para mim, porque até nisso influencia como você vai montar uma empresa, qual que vai ser o discurso que você vai usar ali, né, para fechar, para tratar esses colaboradores que vão ali, como é que você vai adaptar, né, para receber as mulheres também, né, no meio de uma maioria masculina. Então tem toda essa situação aí que a gente tem que fazer esse estudo e adaptar. Eu acho interessante, sim, é levantar os custos primeiro da região e as principais fontes
de renda que você vai ter de cliente ali, quais são os caras que vai apostar em você. E tem várias maneiras também, o Alaor, que você pode fazer o seguinte: você pode muito bem ter algumas empresas que você vai terceirizar a segurança e começar a trabalhar só alguns segmentos da saúde. Você pode fazer um complementar no hospital da cidade, mas pode fazer o exame clínico ali. Vai depender desse volume. Entendeu? Até você ir, Tem a cara, telemedicina, a que hoje tá, telemedicina. tá rolando bem. Até você ir evoluindo para telemedicina. Porque essa é a evolução. Você vai fazer o seguinte, aí você vai falar, agora já compensa eu ter um eletrocardio. Comprar um eletrocardio para fazer telemedicina, comprar um eletroencefalo para fazer. Ah, então tem várias formas. Você pode ir terceirizando os seus serviços de segurança do trabalho e ir estruturando para essa clínica. Vai aos pouquinhos. Sabe uma coisa também que eu estava pensando aqui? Aqui na UniRV, na engenharia civil, a gente tem alunos de toda a região. Tem ônibus que vem de São Simão, vem de Caçu, vem de Sim. Tarumã, vem de Cachoeira Alta, Quirinópolis, Santa Helena, Acreúna, Porteirão. Porteirão, Até uma franquia porteirão aí. Turvelândia. Tem de um monte de lugar aí. E aí, às vezes, a cidade é pequena e não comporta um escritório específico só de segurança do trabalho. Às vezes o Sim. cara se forma em engenharia, abre o escritório dele, e é mais um nicho que ele pode ter uma parceria com a ASA e ir lá ele fazer Sim. isso, prestar esse serviço, né, Leonardo? Isso. Hoje a gente está disposto. A pessoa que ela quiser, que está aí, né, pessoal que vem de fora, que está saindo da faculdade, está querendo saber como é que ele vai estruturar e está querendo já pensar grande, a gente está disposto a analisar com ele, fazer o estudo e passar essa franquia para ele. Principalmente que a gente está no início. Então, o nosso modelo de franquia está muito barato em relação às outras empresas do Brasil. E eu posso te falar, ontem, inclusive, foi a conclusão que eu cheguei. Nós estamos na frente de muita gente. Já era para ter começado há muito tempo tecnologicamente, tecnicamente, né, e também na inovação, né? Outra coisa, Modelos diferentes o que eu de falo negócio. sempre, para nós aqui da universidade, a gente trabalha com o desenvolvimento de pessoas, Sim, né? O nosso foco é esse. Então, ontem eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. A gente estava, ex-aluno meu, a gente conversando, brincando. Falei, ó, o nosso sucesso é o sucesso de vocês. com Então, se certeza. vocês brilharem, a gente passar, se estiver numa grande empresa, uma grande corporação, ou fazendo um trabalho que seja simples, você está no mercado, está contribuindo com a sociedade, Valeu a nós, pena. nós cumprimos nossa Missão. missão como universidade, né? Então, esses bate-papos assim, Leonardo, é muito importante aqui para a gente, principalmente para criar um network, criar um Sim, caminho, né? Porque todo mundo que está aqui está fazendo faculdade, o Alaor mesmo acabou de se formar aí, está fazendo mestrado, buscando um lugar ao sol, sim, aí vem o outro que sai, todo mundo. É, engenheiro pensa muito em número, né? Engenheiro sim, normalmente ou é planilha, ou é gráfico, ou é número. Não sim. tem outra coisa que a gente enxerga muito, não, sabe? Uhum. E aí, de um tempo para cá, depois que eu comecei a estudar neuroarquitetura, até terminei minha pós agora, estou bonito na foto, Ó, aprovado no TCC com ó, 9,6, né? Estou felizão. fazendo o tal da biofilia, A né? Eu aprendi esse biofilia, negócio lá com ele artigo de lá. biofilia e tal. E aí eu comecei a analisar um pouco mais pessoas, né? E Sim, aí, hoje eu olho um aluno na sala, eu não vejo mais uma pessoa ou um número, tem 10 alunos. Eu olho um aluno, eu vejo um universo dentro dele. Porque ali tem sonho, tem vontade, tem família, tem futuro, tem realização, tem muita coisa pela frente. Tem alegria, tem sim, tristeza, tem angústia, tem sucesso, tem derrota, tem de tudo, né? Então, a gente tem esse turbilhão de emoção, né? Tem dia que sim. eu tenho certeza que tem dia que você vai trabalhar, você se sente derrotado. Fala, nossa, hoje tá um dia difícil. Difícil, né? Aí tem dia que você acorda e fala, hoje eu sou Bora super-homem, pra cima. ninguém me segura hoje. Exatamente. E E tem que ser assim, né? seguindo essa linha de raciocínio sua, uma grande sacada que aconteceu aqui na UniRV, quando eu estava na graduação, foi o mentoring, que ele ajudou muito a se desconectar. Porque a engenharia por si só, ela é um curso muito difícil. Uhum. Não tem, assim, questão de... Tem almoço de graça. É, Não, ali, quando chega a semana de prova, você fica doido. sim, É uma dificuldade. E o mentor, ele veio e auxiliou muito nessa questão de você como pessoa, não como aluno.
Pra Sim. você desvincular um pouco ali e conseguir dar Só vai uma debaixo de uma E árvore, fica vendo passarinho, sabe? sim, resetada. Era um momento ali de 2 Conversando. horas que tinha uma vez por semana O que cara você traz ficava o cara descompressão traz ali. às vezes, uma dificuldade que ele tá, às vezes nem é na faculdade, é uma dificuldade que tem em casa Sim, que tá sim. atrapalhando na faculdade ou no é, trabalho, que Então tá vocês já estão dificultando. adequados aí na nova NR1, aí. Gestão de fatores de risco às psicossociais. vezes o próprio TCC, aí entra problema que tem com orientador, que é normal, esse Sim. tipo de coisa, E vai alinhando, né? e vai alinhando tudo e E no final é isso que importa. Que o cara sai da faculdade, ele vai esquecer de um monte de coisa, mas vai lembrar disso aí. É. Vai lembrar que foi proporcionado pela faculdade. e Né? hoje Que foi na contramão de que muita gente tá fazendo. e tem uma igual o Bex falou, a gente vê muito número, mas é muito importante a gente saber lidar com pessoas nessa área. Não, E depois de que você todo sai da tipo de gente. faculdade, você só vai lidar com pessoa o Você tempo Sim. todo. E a e equipe grande, e é pessoas de cultura diferente, igual aqui vem diferente, muita gente de fora para nível fazer educacional para diferente, trabalho. é social. Tudo, Ô, né? Léo, e me fala uma coisa aqui, como é que foi? Como é que tá sendo? Porque de 2019 para cá houve uma grande transformação nas normas, né? Nas Sim. NRs. É, E como é que foi essa adequação, esse reajuste, esse realinhamento para atualizar todas essas normas, aplicar? Como é que foi, como é que o mercado reagiu a isso? Como é que os profissionais também do sim. mercado? Toda mudança gera transtorno. Isso é fato. Até para nós que vamos ganhar com isso. Mas o que é interessante, 2019 para cá, eu sofri bastante também, assim como todas as outras empresas, apesar de ter que fornecer um trabalho deles de adequação. Eu também eu sofri para adequar também. Foi o E-Social que veio, na verdade já estava na teoria há muito tempo atrás, e foi virar a prática logo depois da pandemia, se tornar prática e começar a vir toda a cobrança e tal. Só que eu falo assim, uma coisa que é importante é que nós lá, e eu acho que isso é mérito do meu pai, nós somos paranoicos, eu tenho muito medo, cara. Mas eu não tenho medo de fazer negócio, não tenho medo de ir para frente, de fazer as coisas. Meu pai tem um pouquinho mais, mas é uma vez que a gente conversa direitinho, ele vai. Só que a paranoia dele é muito importante para quem trabalha com lei, para quem trabalha com adequação. Então nós estávamos há 4 anos antes do E-Social já preparados para ele. Agora na nova NR1, nós já estamos com software, por ter aprendido a ser desse jeito, eu já chamei um programador, já fizemos, adequamos tal nas escalas internacionais, validar. Aí agora o governo chega e fala que não vai começar Eu a acho que multar. é, Mas nós já estamos com a ferramenta. antes da Agora, norma ser aplicada, ela já vai ser revogada. exatamente. E aí você vê assim, eles lançam algo que eles não sabem nem que vai cobrar. Eu sei o que eles vão cobrar, por já estar na área. Montei o negócio, coloquei e adaptei dentro do que eles tinham deixado de lei. O que acontece? Foi lá e tirou. Só que tirou, beleza, não vai multar, mas uma coisa é fato: os riscos psicossociais dispararam nas empresas. Burnout, depressão, conflito, assédio moral, assédio sexual. Nós temos várias empresas que estão sofrendo demais com questões relacionadas a E acaba assédio. que depois, E a quando gente tem deu que resolver o isso. problema é que às vezes ele não cobra preventivamente. Exa Mas depois que dá o problema, exatamente. aí o juiz vai olhar, é a lei. O que está escrito na lei? Não, e aí é a Né? questão, tendo lei que vai cobrar ou não, existe uma lei que vai penalizar quando isso acontece. Então a gente está aqui para prevenir. E o que é mais interessante, tem empresas que mesmo sabendo que não vai cobrar, os caras falam, mas eu quero. Eu quero, porque eu não Eu quero quero sofrer prevenir. disso. Eu quero E aí você prevenir. vai ver quem são os caras. Os caras que estudou lá fora, que tem pesquisa, que sabe que prevenir é melhor do que remediar, que já está cansado de saber que esse problema de ação dá problema, a falta de intervenção, ela gera queda de produtividade, ela gera aumento de fator de risco, porque se você não intervém no carro que você precisa fazer, vai aumentar o risco cada vez mais, um vai puxando o outro. Então, interessante de Rio Verde, tem muito cara que não precisa de lei para mudar. Os caras têm que adequar porque faz parte da melhoria que a empresa precisa. Muito interessante, Leonardo, isso tudo que você disse aí. Você é uma joia, como eu já disse aqui para nós aqui em Rio Verde, com ainda mais com o seu programa de desenvolvimento de pessoas, de lideranças, né, o Super Wake. Sim. Eu participei, fiquei muito feliz, inclusive, de Ou você participar. tem que ver o professor como aluno. Foi um Tanto que ele é engraçado lá. Ele lá, assim, por isso que o cara é bom professor, porque ele sabe ser bom aluno. Ele assim, ó, e tal, e sangue nos olhos, aí perguntando e tal. Eu falei, rapaz, Não, mas a hora que eu sou aluno, eu sou aluno. é. A hora que eu sou professor, né, Rapaz, o cara é Laura? fera mesmo, Eu viu? sou aluno, a hora que eu sou aluno, eu sento, Mas tem visto a gente que. sandália da humildade, Sim. sento e vou aprender, Se né? você chegar numa aula com o Bex, já guarda o celular, que ele vai pegar e falar, ó, Desliga esse negócio aí. não quero nem ver.
Não, É. você viu que eu não mexi no celular, Não, não, né? não, não. O Não, cara lá sabe, ele sabe. não. Por que que ele sabe ser professor? Porque ele sabe ser aluno. Então, eu acho que é isso. E queria te agradecer e te convidar, né? Eu acho que você não fez mestrado ainda, né? Não. Aqui na universidade, nós temos o mestrado em Direito do Agronegócio. Uhum. Ele é de áreas afins. E eu acho que você seria um grande aluno ali para desenvolver seus projetos. Eu acho que Uhum. ali você ganharia ali, viu? E contribuiria com o programa. Ó, Então, legal. te convidar a fazer mestrado com a gente aqui Vamos analisar esse negócio aí. e te agradecer ao Alaor. Agora, se vocês quiserem fazer as considerações finais aí. Já acabou rápido, né, cara? Não, Meu café ainda podcast, tá o quente. negócio, o negócio é que podcast é Passou assim, né? rapidão o tempo. Podcast é descontraído, cara. É muito bom fazer isso aqui. Sim. Você quer começar? Pode fazer. Sim. Gostaria de agradecer pelo convite do professor Becos. Não sei nem se é professor, porque agora já virou amigo, a gente conversa todo dia, né? Já estagiei com o Becos, tive aula com o Becos, Colega de profissão. agora colega de Legal. profissão, ele é meu orientador no mestrado. Agradecer pelo convite, agradecer pelo esclarecimento aí das perguntas, foi um papo muito agradável. E qualquer coisa está à disposição. Que bom. Tamo junto. Queria parabenizar você, Becos, pelo seu trabalho, né? A dedicação, o engajamento que você tem como profissional, como pessoa. Para mim é um orgulho ter essa parceria nesse projeto dessa nova asa que a gente vai ter. E também ter você compartilhando um pouco daquilo que move a minha vida, que é o Super Wake, que é estar desenvolvendo, né, a mentalidade empreendedora para negócio. E esse programa também, produzindo conteúdos aí para quem está precisando dar uma virada de chave, para dar um passo de coragem em negócio, trazendo recursos, né? Eu estou disposto a ajudar todos que se interessar. Você, Laura, parabéns também por ter finalizado o curso e por estar agora nesse novo desafio aí da segurança do trabalho, que você possa encarar isso aí com propósito, que o espectador também possa encarar com propósito aquilo que faz. Empresa é resultado de pessoa e não desistir, né? Nós temos muitos desafios e a gente precisa de muita gente disposta a encarar isso. Ó, quer ver como que você falou? É tudo? Gostei demais que você falou. Empresa é resultado de pessoas. Olha só, a UNRV, quando o Barella assumiu, tinha 4.000 alunos. Hoje tem mais de 12.000 alunos. Qual que era a missão dele? Investir nas pessoas. Investir nas Olha o pessoas. resultado. Isso Se não plantar, não colhe. Não, Não tem como. por mais que nós estamos numa era tecnológica, essa ainda é a missão. Porque as pessoas estão com muito medo de ser substituída por robôs. Mas talvez elas tenham que repensar, porque eu tenho que ter medo de ser substituído por robô se eu estiver trabalhando como robô. Mas se eu estiver trabalhando como gente, não. Né? E existem várias competências emocionais, várias lacunas estão abertas no mercado para o engenheiro de segurança, para o engenheiro, para o médico, para o advogado, para o psicólogo, independente da inteligência artificial, independente da tecnologia que está vindo. Então, que as pessoas, você que está assistindo, você possa ter coragem de encarar isso aí. Tem uma frase do Henry Ford que é muito famosa e é muito verdadeira, né? Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. A gente tem que encarar mesmo, a gente tem que correr o risco calculado mesmo, não perder a oportunidade. Numa cidade que nós estamos como Rio Verde, parabenizar também a UniRV. Eu lembro de vir aqui com meu tio é professor aí. É veterinário, professor José Filho. Isso. Respeitado, médico veterinário respeitado da universidade. Sim, gosto demais dele e cresci aqui nesses ambientes aqui. E aí agora voltando, toda vez que eu volto é diferente, eu passo ele já tinha outras obras e tal. E a UniRV nada mais é do que o retrato de Rio Verde, uma cidade que está explodindo, crescendo, se desenvolvendo, se tornando uma referência no nosso Brasil e que isso continua, que a UniRV continue crescendo. Por quê que está assim? Por causa de pessoas como vocês, professores e alunos que fazem o propósito da UniRV se espalhar aí por todo o Brasil, né? E que eu acredito por todo mundo, né? Vamos lá. Muito obrigado aí, Leonardo. Só para complementar a sua fala, antes da gente encerrar, na época do desenvolvimento industrial foi isso, né? Quando as Exatamente. máquinas iam substituir as pessoas e não aconteceu. Agora a Exatamente. inteligência não vai acontecer também. As pessoas são insubstituíveis, não tem como, O né? que pode acontecer é se a pessoa não estiver preparada, ela ficar para trás. Tem que Sim. acompanhar. Tem que Exato. acompanhar. Então, É isso aí, meu povo. Muito obrigado aí por mais um podcast, né? Obrigado, Leonardo, por ter Tamo aceitado. junto. Obrigado, Laura, por ter aceitado estar aqui com a gente, batendo esse papo aqui. E um abraço a todos os acadêmicos de engenharia civil aqui da UNRV. E a gente encerra mais um Café com Engenharia, o podcast da Engenharia Civil.
Sensacional.